Olá, gente. Hoje nós vamos falar para o sétimo ano, né? Vamos falar das mudanças na Europa feudal, tá certo? A época feudal, a gente já sabe que foi durante a Idade Média, né? A Idade Média é o período de mais ou menos 1000 anos, que vai do século V, desde o início da queda do Império Romano do Ocidente, até o século XV, né? Então, esse período, os historiadores dividem em dois grandes períodos. A Alta Idade Média, que é do século V, do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que é do século XI, né, até o século XV, do século XI até o século XV, tá bom? Esse período ficou por um tempo conhecida como Idade das Trevas. E por que essa Idade das Trevas? É porque se dizia que durante esse período de 1000 anos, não houve produção cultural no mundo, na Europa. Era um período de obscurantismo, ou seja, as pessoas não queriam que se pesquisasse sobre o conhecimento científico da época. A centralização também tinha a centralização do poder, né? O poder na mão de um homem só, os reis absolutistas e tudo mais. Então, esse período é conhecido como Idade Média, né? Então, o que é que a gente vai estudar? Justamente as mudanças que houve nessa época da Idade Média, não é isso? Foi a época, geralmente, na Alta Idade Média, na Baixa Idade Média, aliás, foi quando o feudalismo começou a entrar em crise, né? A revitalização das cidades começaram a acontecer, as cidades começaram a se desenvolver, o comércio também, né? O surgimento da burguesia, que eram os comerciantes que enriqueceram, e houve também um período muito interessante da nossa história, que foi as cruzadas, que a gente vai ver mais adiante, certo? Mas a formação das monarquias nacionais, ou seja, aqueles reinos, também que foi muito mais importante nesse período, tá certo? Eu acho o termo Idade das Trevas errado, pejorativo e muito injusto, porque houve sim alguma produção cultural, mudanças de costume para melhor durante a Idade Média. Por exemplo, o uso do garfo e da faca, dos talheres, antigamente se comia de mão. Então, o uso dos óculos, surgiu também as universidades, né? A formação das universidades, primeiro por alunos, depois por professores buscando conhecimento. E também os vidros das janelas. Naquela época, antes da Idade Média, não tinha. As janelas eram tudo ou de madeira ou fechadas sem janelas. Então, a partir da Idade Média, começou-se a fazer as janelas de vidro, que trazia mais iluminação e beleza ao ambiente, né? As mudanças na Europa aconteceram principalmente com inovações técnicas, né? E também a expansão das áreas de cultivo. Como as inovações técnicas? As inovações técnicas, principalmente na agricultura, com o uso da charrua. E o que era a charrua? A charrua, o pessoal da zona rural vai entender melhor, era uma espécie de arado. Um arado era um objeto, um equipamento puxado geralmente por um animal, o boi, o cavalo, o burro, e levado por um homem que tinha uma parte de madeira e depois de ferro, onde sulcava a terra, revolvia a terra ficava mais fofa, né? Preparada para o plantio. Com isso, é claro que aumentava e melhorava a produção também de grãos. Então, o uso da charrua foi uma das inovações técnicas. O outra foi a rotação trienal de cultura, ou seja, eles pegavam a terra, dividiam em 3 lotes, e para exemplificar, um lote eles plantavam feijão, no outro lote eles plantavam milho, e o terceiro lote ele descansava nesse primeiro ano. No segundo ano, aquele lote que descansava, eles plantavam milho, no de feijão plantava, deixava
vazio, deixava descansando. E o de milho plantava feijão. Então, a cada ano, um dos lotes da terra, que era dividido em três, ele descansava. Isso era rotação trienal de cultura. Foi uma grande, também uma grande mudança tecnológica. Depois, o modo de atrelar o cavalo. O modo de atrelar o cavalo servia como tração, né? Para puxar água, para rodar o moinho, para escavar a terra através da charrua. Então, antes, eles colocavam o cavalo, eles puxavam por um artefato colocado no pescoço do cavalo. Então, o cavalo ia, então ele não dava toda a produção porque ficava preso, né, a garganta. E com o tempo, eles descobriram que ao invés de colocar a tração no pescoço, colocava no peito do cavalo. E aí sim, o cavalo ficava com mais força e mais desenvoltura para puxar. Isso também melhorou muito, muito também. E o uso dos moinhos de vento e de água, que é aqueles chamado catavento que eles colocavam, que com a energia do vento eles puxavam a água e muitas outras coisas, o moinho, moíam o trigo e tudo mais. E a outra coisa é a expansão das áreas de cultivo, né? Principalmente com as derrubadas de floresta, né? E as drenagens de pântano. Derrubar aquelas florestas, eles começaram a derrubar para plantar mais alimentos. E a drenagem dos pântanos, o pântano é como se fosse um brejo, gente, que a gente conhece hoje, que é aquela parte da terra cheia de água, né? Aí eles drenavam, ou seja, eles faziam canais e drenavam aquela água para sair aquela água, o excesso de água, e ali eles plantavam. Então eram os pântanos, que é os nossos brejos. Só que nossos brejos são brejos de águas límpidas, né? E os pântanos geralmente são mal cheirosos, são cheios de coisas podres, árvores podres, animais podres. Essa é a diferença do pântano para o brejo, né? Então, houve muitas consequências por conta desses avanços tecnológicos. Uma delas foi o aumento da produção de alimento. Ora, aumentou a produção de alimento, a qualidade do alimento também melhorou muito. E aí o que acontecia? As pessoas viviam mais. As pessoas viviam mais porque as doenças, por fome principalmente, diminuíram, não é? E com isso a população da Europa cresceu enormemente. A população da Europa cresceu vertiginosamente. E além disso, teve o revigoramento do comércio e das cidades, né? Claro que com o excesso de alimentos produzidos, aí um trocava. É bom lembrar que não tinha tanto dinheiro, não se usava tanto dinheiro na época. O que usava era o escambo. O escambo é a troca de uma mercadoria por outra mercadoria de igual valor. Um saco de trigo por uma vaca, e uma ovelha por outra coisa. Então, sempre mercadoria de igual valor. O comércio mesmo de compra e venda, ele ainda era muito devagar, ainda não era tão grande como a gente começa a partir daí a ver. Tá certo? Com isso, com esse aumento de alimentação, de alimento, os camponeses ficaram sem ter o que fazer na zona rural. Então começaram a sair para morar nas cidades, nos chamados burgos. Burgos eram aquelas cidades, pequenas cidades medievais, não é? Onde moravam geralmente as pessoas que tinham mais condição financeira, os chamados burgueses. Daí o nome de hoje é pequeno burguês, pequena burguesa, aquele que tem um poder aquisitivo melhor. Então, no início das cidades medievais, esses burgos eram habitados por pessoas que tivessem mais condição financeira. Mas aí os camponeses saíram do campo, saíram das roças, das fazendas, né, e procuraram uma condição de vida melhor. E onde foi que eles foram procurar isso? Nas cidades, é claro. Então, chegaram nas cidades, não tinha emprego para todo mundo, né? Eles começaram a ter várias atividades, principalmente a de artesãos e a de comerciantes, né? Os artesãos, quem eram os artesãos? Vamos tirar a ideia de artesão daquele que faz a pulseirinha, que faz o brinquinho, que faz o piercing. Não. Artesão é aquele que faz alguma coisa à mão. Por exemplo,
Aquele que faz uma roupa é um artesão, costureiro. Aquele que lida com ferros, ferragem, é o ferreiro, é um artesão. O sapateiro é um artesão. O carpinteiro é um artesão. Né? Então, essas pessoas foram trabalhar com o artesanato, com os artesãos. Você precisava de um sapato, não tinha fábrica naquela hora, da época de sapato. Então, você ia a um artesão chamado de sapateiro. Você precisava de uma mesa, de uma cadeira, ia um artesão chamado de carpinteiro. Né? O carpinteiro é aquele artesão que faz mesa, cadeira, objetos de madeira, né? Enfim. E aí, gente, começaram também, nessa época, justamente na época, as chamadas feiras medievais. E o que é essas feiras medievais? Eram feiras que ocorriam em algumas localidades na Europa e que duravam de 15 a 60 dias, às vezes até 90 dias. Tudo isso, professor? Sim, sim. Elas duravam isso. Por exemplo, hoje você conhece a feira de sua cidade, né? A feira de sua cidade pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Essa feira de hoje, ela é exemplo daquelas feiras medievais. Só que em menor tamanho, porque naquela época as feiras eram muito mais longas, duravam dias e dias. Hoje é só um dia. Aquela feira, aquelas medievais, como eu já disse, duravam até 2 meses, 3 meses. Por quê? Porque hoje nas feiras da nossa cidade, vem aqueles comerciantes da região, ali da região próxima. Eles trazem roupas, trazem sapatos, trazem frutas para vender, não é? Ali, e no final do dia, chega no amanhecer o dia, e no final do dia vai embora. As feiras medievais, não, eles chegavam e passavam muito tempo, porque vinham de muito distante. Tinham pessoas que passavam 15 dias, 20 dias para chegar em uma feira medieval. Então, de muitas partes da Europa. E vamos lembrar que ali cada feudo tinha uma moeda. O senhor feudal, ele podia cunhar, fazer sua própria moeda. Então, hoje, vamos ambientar como se fosse hoje. Vamos supor que uma feira medieval acontecesse em Salvador, na Bahia. Então ia vir gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, e cada um desses trazia uma moeda diferente. Né? Então, vamos supor que a moeda de Salvador fosse o real. E a pessoa de lá de outra região trouxesse o dólar, o outro trouxesse o marco alemão, trouxesse o escudo, trouxesse o euro. E aí, como é que eles faziam que eu quero vender em real? Como é que fazia? Daí surgiu a figura dos cambistas. E o que eram os cambistas? Cambistas eram comerciantes, né, que eles só tratavam do câmbio, da troca de uma moeda por aquela outra moeda que você quisesse. Eu vou dar um exemplo. Eu sou do Rio Grande do Sul e quero comprar 2 sacos de arroz, mas eu só tenho dólar. Eu quero comprar em real. O que é que eu vou fazer? Eu iria no cambista e trocava o meu dinheiro, meu dólar, por exemplo, por real. E aí o cambista me dava, declaro, descontando uma certa taxa, me dava aquela quantia que eu queria, eu dava em dólar, ele me entregava em real, tá certo? Vamos supor que eu tivesse 10 dólares, quisesse trocar para o real, eu ia trocar por o equivalente a 10 dólares, vamos supor, 50 reais. Eu pegava esses 50 reais e ia pagar aquilo que eu comprasse na questão do arroz, por exemplo. Então o cambista era assim. E o cambista não tinha uma casa de câmbio como hoje tem. O cambista, ele trabalhava em um banco de madeira, que é daqueles bancos compridos, não é? Que ele sentava com as pernas abertas e contava as moedas ali em cima daquele banco. Cambista de um lado, cliente de outro. Daí, esses cambistas, além de trocar dinheiro, com o tempo passaram a emprestar dinheiro também, emitir letra de câmbio, né? Você tomava um dinheiro emprestado, naquela época, um valor emprestado, e você assinava um papel, alguma coisa, assinava não, mas naquela época a palavra valia muito, então você ficava devendo. Então ele emprestava com esse dinheiro, emprestando esse dinheiro e fazendo outras operações, o cambista passou a ser conhecido como banqueiro. Então, por que ainda banqueiro?
porque eles faziam da mesma forma dos primeiros cambistas. Sentaram no banco, naquele banco comprido, cliente de um lado e banqueiro do outro, com as pernas abertas, ali eles faziam o negócio daquela forma. Daí o nome de os donos de banco hoje ser banqueiro. Não vamos confundir, gente, o dono de banco, que é banqueiro, com quem trabalha no banco, que é bancário, tá certo? Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Então a gente já falou, né, dos artesãos, dos banqueiros, dos burgos e dos burgueses. Agora eu tenho que dizer a vocês que esses artesãos, eles tinham uma carreira, eles tinham uma carreira própria. Primeiro, é importante vocês saberem que toda a profissão, naquela época, tinham as chamadas corporações de ofício, que você fazia parte quando era, vamos supor, a corporação de ofício dos carpinteiros. Para você vender alguma coisa fabricada por você, mesa, cadeira, você tinha que pertencer a uma corporação de ofício. Essa corporação de ofício você tinha, o preço era dito por ela, da mercadoria que você ia vender, fazer e vender, a qualidade e a quantidade também. Você não podia, por exemplo, ser um sapateiro e vou vender 20 pares de sapato. Não, não é assim. Não era assim. Você ia passar por uma comissão da corporação de ofício do sapateiro, ia ver essa comissão, ia ver a qualidade de seu produto e ia dizer quanto valia e quantos pares de sapato você poderia vender. Então era assim as corporações de ofício. Senão você não podia exercer o seu ofício. E se você fizesse alguma coisa contra a corporação, vender a mais, o valor maior, ou vender mais mercadoria do que o permitido, você poderia ser expulso. E aí, para você voltar, dava muito trabalho, entendeu? E aí não realmente você teria uma vida muito difícil na sua profissão. Às vezes teria que mudar de profissão. Então era assim que funcionavam as corporações de ofício. E para você fazer parte de uma corporação de ofício, você tinha que começar primeiro como aprendiz. Você passava geralmente 7 anos como aprendiz em uma oficina de um mestre, de um artesão. E nesses 7 anos você só recebia comida e roupa, né? Mas você podia morar na oficina do artesão. Por exemplo, você queria aprender o ofício de sapateiro. Você entrava como aprendiz, passava 7 anos geralmente. E, geralmente os aprendizes começavam de 9 a 12 anos numa oficina, entrava, né? Como aprendiz com 9 até 12 anos, e depois você fazia uma prova, né? Lá com, depois de 7 anos, 8 anos, você fazia uma prova e aí você passava a ser oficial, certo? Com essa, como oficial, você já não recebia não é só roupa, mas nem comida, você já recebia dinheiro por sua profissão, você recebia por aquilo que você fazia. Depois de alguns anos como oficial, você sim, aí sim poderia ser um mestre. Como? Você faria uma obra chamada de obra-prima, por exemplo, carpinteiro, você fazia uma mesa e uma cadeira, e aí a comissão da Corporação de Ofício de Carpinteiro ia julgar se aquela mesa, aquela cadeira era bem feita realmente, se você tinha a habilidade necessária para você trabalhar no ofício. Se essa comissão achasse que você tinha essa habilidade, você era assim autorizado a colocar sua própria oficina ou tenda de artesão de carpinteiro. Aí era a questão que estava, você já era. Se você tivesse dinheiro também, se tivesse juntado dinheiro que desse para comprar o material, as ferramentas todas para você trabalhar, aí sim você já seria um artesão, carpinteiro, ou sapateiro, ou ferreiro. Tá certo? As cidades naquela época, gente, ficava geralmente em um feudo. Por exemplo, o feudo do conde fulano de tal. Então, os pequenos burgos das cidades cresceram daquela forma. Então, eles tinham que cobrar, tudo eles podiam cobrar. Já que estava no feudo dele, nas fazendas dele, no domínio dele, ele podia cobrar. Então, para os comerciantes e artesãos, eles terem direito a ir, vir, liberdade de comércio, de tudo, eles tinham que adquirir um documento chamado Carta de Franquia. Com essa carta de franquia, aí sim eles podiam administrar a cidade. E colocavam, na época,
para administrar a cidade, geralmente aquelas pessoas mais bem de vida, os comerciantes, chamados burgueses, né? Ou os grandes latifundiários também, né? Para administrar, aqueles que tinham algum conhecimento, os mais espertos, como é até hoje, parece em algumas cidades, né? E aí a gente vai para as cruzadas, conhecer um pouco do que é as cruzadas. O que foram as cruzadas? Para a gente estudar as cruzadas, gente, a gente tem que saber que Jerusalém é uma cidade que ela é santa para as três grandes religiões monoteístas, para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Né? Para os judeus, a cidade de Jerusalém é sagrada porque foi lá onde Abraão recebeu as ordens de Deus para sacrificar o seu filho Isaque. E na última hora Deus manda uma voz dizendo que ele para tentar a sua fé, né? Para mostrar a sua fé. Foi lá também que foi construído o primeiro templo dedicado ao Deus único, o templo chamado Templo de Salomão, que foi totalmente destruído depois que Salomão, o grande rei, foi destruído pelas tropas do rei Nabucodonosor. Né? Então Nabucodonosor acabou o primeiro templo. Depois Herodes reconstruiu o templo, não é? E que foi destruído também por um imperador chamado o imperador Tito, do Império Romano do Ocidente. Então, os dois templos que foram construídos lá em honra a Deus, eles foram destruídos. E lá fica ainda os montes, as ruínas do templo. Por isso os judeus iam lá para peregrinar. Judeus e cristãos, judeus e depois cristãos. Porque os cristãos, Jerusalém era considerada uma cidade sagrada? Porque lá foi onde Jesus ele foi sacrificado, ele foi crucificado, desculpe, ele foi crucificado e depois ele ressuscitou e onde foi sepultado. Lá tem a igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, que os cristãos também iam para lá. E era também sagrada para os muçulmanos, porque eles acham que lá do Monte do Templo, onde fica a Mesquita de Al-Aqsa, onde era o antigo templo de Salomão, eles fizeram uma mesquita, que é o local de oração dos muçulmanos, e eles acham que foi daquele monte onde Maomé, o grande profeta dos muçulmanos, ascendeu aos céus. E o que é que aconteceu? No século XI, os muçulmanos tomaram toda a Terra Santa e proibiram os cristãos de fazerem sua peregrinação lá para Jerusalém. E o que é peregrinação? Peregrinação é você ir para um lugar considerado santo, sagrado, para você pagar promessa, fazer pedidos, pagar penitência. Aqui próximo de nossas cidades, por exemplo, tem Monte Santo, onde o pessoal vai dia 1º de outubro, se eu não me engano, fazer a peregrinação ao Monte Santo. E lá tem um monte onde as pessoas sobem que vão pagar ou penitência, ou promessa, ou fazer pedidos para... Isso é coisa de crença de cristão, que a gente, cristão católico principalmente, que a gente tem que respeitar, não é? Então é isso, gente. O que é que aconteceu nas cruzadas? Então, como os cristãos ficaram proibidos de visitar esses lugares santos, o Papa Urbano II, em 1095, ele convocou uma cruzada, ou seja, uma guerra contra os infiéis, que seriam os muçulmanos, para retomar esses lugares e para os cristãos poderem voltar a peregrinar em Jerusalém. Tá certo? Então, essa foi a primeira cruzada. A igreja conseguiu um grande número de europeus para ir nessa cruzada, porque ele prometia, primeiro, aos nobres, que aqueles que fossem suas rendas, suas famílias e seu patrimônio, ficaria resguardado pela igreja, ninguém ia mexer. Ele prometeu também ao povo comum, não é? Comum, as pessoas comuns, que quem fosse para as cruzadas estava livre, estava perdoado de todos os seus pecados que tinham cometido durante sua vida. Além disso, prometia também que o que eles conseguissem de riqueza, tanto nobres como pobres, eles podiam ficar para eles os chamados despojos de guerra. Então eles podiam ficar. Mas a igreja não tinha só o objetivo, gente,
religioso, ela tinha também o objetivo comercial, que era mais os comerciantes, os burgueses tinham um objetivo comercial, e a igreja queria também tirar um pouco da violência que estava ocorrendo com a nobreza guerreira, porque naquela época, vocês já estudaram isso, os nobres só eram para guerrear, os pobres eram para trabalhar e o clero para orar, imagine. Então, os nobres só faziam guerrear. Então, na falta de guerra, saíam fazendo absurdos. E também, não é, a questão da igreja tirar um pouco da superpopulação europeia na época que estava acontecendo, não é? Então, isso. Então, durante a Idade Média, teve muito isso e, principalmente, que eu considero muito importante, a criação das universidades. Primeiro, por alunos, quer dizer, pessoas que tinham a fome de saber, a sede de saber, que se uniam e começaram a pesquisar, a procurar quem sabia mais em outros reinos, para que eles aprendessem também. Foi assim que surgiu as primeiras universidades. Depois os professores se uniram e começaram a lecionar. Mas as universidades primeiras só tinham de direito, né, ou medicina. Depois veio artes e outras mais, mas primeiro direito e medicina. Tá certo? Teve também, nessa época, já no final da Baixa Idade Média, em 1347 por aí, uma epidemia muito grande. Hoje nós estamos vivendo a epidemia do vírus, né, gente? Do vírus Covid-19, né? No coronavírus. Naquela época foi uma bactéria que provocou a chamada peste negra. O que era a peste negra? A peste negra era uma doença, chamada também de peste bubônica, que criava na pessoa, a pessoa tinha febre e saía uns furúnculos, uns caroços preto, não é? Muito preto, e aí saía um prurido muito mal cheiroso e tudo, e era uma bactéria que era transmitida pelo rato, que foi horrível, gente. Por fim, também, essa epidemia durou de 1347 a 1350 e matou mais de 30% da população europeia, gente. Ou seja, mais de 20 milhões de pessoas na época. Foi uma grande epidemia que aconteceu. E a Guerra dos 100 Anos, que aconteceu também de 1337 a 1453, que é, na verdade, a Guerra dos 100 Anos durou 116 anos. Foi uma guerra entre a Inglaterra e a França, principalmente por a busca de território pela região de Flandres, né, que a Inglaterra queria tomar, e o rei também, o rei Eduardo III, queria, além de ser rei da Inglaterra, queria ser o rei da França também. Por isso aconteceu a guerra, chamada Guerra dos 100 Anos, interrompida de tempos em tempos, mas que durou ao todo 116 anos, tá bom? A gente termina por aqui o assunto do 7º ano, gente. É uma breve explicação, espero que vocês tenham gostado. Vai ficar aí meu